Graça e paz, queridos. Boa noite, mais uma vez estamos aqui na quarta-feira, quarta de estudo da palavra, quarta de aprendizado, de crescimento na presença do Senhor. E estamos felizes de estar aqui aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre as doutrinas bíblicas relacionadas à nova aliança. E nós hoje vamos falar um pouco sobre a doutrina da autoridade e submissão, autoridade espiritual, como o pessoal fala, né? Nós vamos estar falando sobre isso hoje. Mas antes eu quero convidar você a orar, pedindo para que o Senhor fale pelo seu Espírito, ao nosso Espírito, através da palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença em nossa vida e porque o Senhor é Deus, que nos ensina o caminho em que devemos andar. Por favor, Senhor, fala conosco pelo teu Espírito Santo, através da tua palavra. Fala conosco, Deus. Revela a tua vontade e que essa palavra desça para o nosso coração, Senhor. Que ela não fique apenas na dimensão racional do intelecto, mas que ela desça para o nosso coração, direto do nosso espírito, do teu espírito para o nosso, e do nosso espírito para o nosso coração, para a nossa prática de vida diante de ti. É o que oramos, ó Rei das Nações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção, inclusive, que eu quero cantar com vocês antes da gente começar. Não sei se é do tempo de todo mundo, como eu sou mais velho que muitos aí. Quem souber me ajuda a cantar. Quem não souber, aprende agora, que é a música que fala justamente sobre a majestade de Deus, a soberania de Deus, a autoridade do Senhor. E ela se chama Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Pode dizer a Ele? Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá,
quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações? Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, Rei das nações. Aleluia, amém. Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Amém. Nós estamos aqui numa sequência de estudos sobre doutrinas da Nova Aliança, do Novo Testamento, doutrinas bíblicas do cristianismo. Falamos sobre algumas coisas importantes nas últimas semanas e hoje nós vamos falar um pouco sobre a doutrina da autoridade espiritual, a autoridade da submissão. Eu digo um pouco porque esse é um assunto tão vasto, tão extenso, que era necessário a gente ter muitos dias para falar sobre ele, e quem sabe em breve a gente faz uma sequência aí de estudos sobre a autoridade espiritual. Mas hoje vai fazer um resumão, pelo menos para a gente ter noção do que a palavra fala a respeito disso. E o primeiro texto que eu quero ler com você, que começa a falar sobre a autoridade espiritual, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 1. A palavra diz: havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e, por isso, lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu comando. Mando a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Jesus, amém. Jesus é maravilhoso, né? Ah, Senhor. Que o Senhor traga revelação para nós nessa palavra. Eu vejo esse sendo como um dos textos mais emblemáticos que fala a respeito de autoridade espiritual. E por incrível que pareça, quem é coadjuvante nesse texto não é nenhum apóstolo,
nenhum judeu, nenhum sacerdote ou fariseu ou escriba. É um centurião, um homem considerado pagão, impuro, gentil, ímpio. E esse homem interage com Jesus, demonstrando ter conhecimento desse princípio muito mais do que o povo de Deus da sua época. Eu acho interessante isso, porque esse homem que a Bíblia relata como centurião, e centurião era um oficial romano que tinha 100 soldados debaixo do seu comando, uma legião de 100 soldados. Então, quando você comandava 100 soldados, você assumia o posto de centurião. Por isso que é esse o nome. E era um posto de autoridade, não era qualquer um que era centurião, né? Era um oficial do exército romano com uma patente alta. E esse centurião, então, tinha um servo que ele estimava muito o servo, só que o servo dele estava enfermo, à beira da morte. O texto fala no versículo 2 que ele estava à beira da morte. O servo do centurião, não era o centurião. Mas como o centurião tinha muito apego, era muito afeiçoado a esse servo, ele intercede por esse servo, pedindo para que alguns judeus fossem até Jesus e pedissem para que Jesus fizesse alguma coisa pelo seu servo. E esse é um ponto interessante, porque normalmente as pessoas que tinham alguma demanda, alguma necessidade específica para tratar com Jesus, elas simplesmente chegavam diante de Jesus, falavam aquilo que queriam e esperavam a resposta. Mas esse homem, ele arrumou um outro método. Ele mandou um de seus soldados, alguns dos seus subordinados, até Jesus. E Jesus já estava informado da situação, porque os fariseus, os religiosos e outros judeus estavam sabendo da situação daquele homem que estava com o servo à beira da morte, e falaram: olha, se o senhor puder fazer alguma coisa por ele, Jesus, faça, porque ele merece, ele é um homem digno, apesar de ser romano, apesar de não ser judeu, mas ele abençoa muito o povo de Deus, ele até construiu uma sinagoga e tal. Se o senhor puder fazer alguma coisa por ele, pode ir tranquilo. E Jesus então se dirige até a residência daquele homem. E o texto fala algo interessante. O texto fala que antes de Jesus chegar, o centurião envia soldados, servos dele, ao encontro de Jesus. E quando eles se encontram com Jesus, ainda no meio do caminho, eles transmitem o seguinte recado daquele centurião: fala: Senhor, não se preocupe, não precisa se importunar de ir até minha casa. Não precisa, eu sei quem é o Senhor. Eu conheço quem tem autoridade, porque eu sou um homem de autoridade. Eu tenho soldados ao meu comando. Eu digo para um soldado meu, vá, e ele vai na mesma hora. Eu digo para um soldado meu, venha, e ele vem na mesma hora. Eu digo para um servo meu, faça isso, e o meu servo faz, porque eu tenho autoridade sobre eles. Eu sei que o Senhor tem autoridade. O Senhor não precisa vir à minha casa, e eu não me considerei digno nem de ir até a tua presença. Mas diga apenas uma palavra, que eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Quando Jesus escuta aquilo, ele fica maravilhado com a posição daquele homem. Ele diz: nossa, nem em Israel eu encontrei uma fé desse tamanho, uma compreensão das coisas espirituais como esse homem tem. E o texto continua dizendo que quando os servos daquele centurião chegaram em casa, já encontraram aquele servo que estava à beira da morte, completamente curado. E
é interessante o princípio que está por trás desse momento do ministério de Jesus, que é justamente o princípio da autoridade. Tudo aí envolve uma questão de autoridade. Primeiro, de reconhecimento de autoridade. Aquele homem reconhecia que havia autoridade em Jesus, que Jesus possuía uma autoridade. E ele considerava Jesus uma autoridade tão grande que ele nem se achou digno de se aproximar pessoalmente de Jesus, antes enviou os seus soldados para ir ao encontro de Jesus. Segunda coisa, ele mandou falar para Jesus: olha, mestre, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. O Senhor está num nível muito maior do que o meu, de autoridade. Eu não sou digno que o Senhor penetre na minha casa. Por isso, e eu sei disso, que o Senhor tem autoridade, porque eu também sou um homem de autoridade. E eu tenho soldados ao meu comando, eu tenho servos que estão a meu comando. E quando eu digo para ele fazer uma coisa, ele faz, porque ele precisa fazer, porque eu sou autoridade sobre ele. E quando eu mando o cara voltar, ele volta porque eu tenho autoridade. Então eu sei, Senhor Jesus, que pela autoridade que o Senhor tem sobre todas as coisas, o Senhor não precisa vir à minha casa, o Senhor não precisa nem estar aqui presente, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Você já pensou nisso? Que coisa forte isso! É uma consciência da autoridade de Jesus. Isso é algo muito forte. E às vezes nós não temos essa consciência como cristãos. Por incrível que pareça, como cristãos não temos essa noção espiritual da autoridade. Aquele homem tinha. E aquele homem, reconhecendo o princípio da autoridade, reconheceu que a autoridade estava em Jesus e sabia que apenas uma palavra de autoridade da parte de Jesus seria suficiente para repreender a enfermidade do seu servo. Eu fico olhando quantos cristãos medrosos, temerosos, assustados nós temos nessa geração. Uma geração que tem medo de tudo, tem medo das coisas espirituais, tem medo de demônio, tem medo de pesadelo, tem medo de sonhar com o demônio, tem medo de encontrar com o endemoniado, tem medo de passar por dificuldade, passar por enfermidade, tem medo de tudo. É uma geração extremamente medrosa, porque não conhece o princípio da autoridade. Isso é tão nítido na nova aliança. Não temos que ter medo, porque toda a autoridade, Jesus fala isso no capítulo 28 de Mateus, versículo 19, quando ele fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essa autoridade, Jesus revestiu dessa mesma autoridade a sua igreja, que somos nós. Então, quando nós fazemos algum tipo de intervenção no mundo espiritual, quando repreendemos uma enfermidade, quando repreendemos a força do inimigo, quando repreendemos ou ordenamos que saia algum espírito maligno, ou que bata em retirada alguma opressão, nós não estamos fazendo isso na nossa autoridade, no nosso poder. Nós estamos fazendo isso na autoridade do Senhor Jesus, a autoridade do nome de Jesus. E em nome daquele que tem toda a autoridade, quando eu falo em nome de Jesus, é como se eu estivesse dizendo: eu estou aqui representando, sendo representante da autoridade daquele que tem todas as coisas debaixo do seu comando. Então, representando essa figura de autoridade, eu ordeno que isso aconteça. Então, muitas vezes o cristão acha que a autoridade é dele mesma, e mais a autoridade é de Jesus. Então,
O diabo não nos toca, como diz a Bíblia, não é porque a gente tenha algum poder de nós mesmos, é por causa da autoridade de Jesus em nós, da presença de Jesus em nós. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é um nome que tem toda a autoridade. E eu quero então abrir mais um texto com você na Bíblia, que se encontra em Mateus 20, a partir do versículo 20, Mateus 20, 20. Se tiver algum Mateus aí, candidato a vereador na próxima eleição, é um número fácil, né? Mateus 20, 20. A partir do 20, né? Vamos ler aqui. Naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis? Contestou-lhes Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 apóstolos ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Amém. Irmãos, esse texto é muito revelador. Esse texto mostra um momento curioso no ministério de Jesus, onde os apóstolos ali que o acompanhavam tiveram a visita de uma das mães, e era a mãe justamente de Tiago e de João, que era esposa de Zebedeu. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Jesus colocou eles ali no apostolado e inclusive gozavam de uma aproximação, de uma proximidade com Jesus bem interessante. João, a Bíblia fala que João era o apóstolo que reclinava a cabeça no colo de Jesus. Então, ele era um apóstolo que desfrutava de uma intimidade diferenciada por amar o Senhor Jesus e o Senhor Jesus amá-lo. Mas, como a gente nunca está satisfeito com nada, a mãe desses 2 apóstolos acabou indo até Jesus para fazer um pedido inusitado. E ela fala: olha, Senhor, eu vim aqui para te fazer um pedido, sei que você não vai me recusar isso. E Jesus falou: diga, o que você quer? Olha, que no teu reino, quando o Senhor assentar no teu trono, que o Senhor coloque à tua direita o meu filho e na sua esquerda meu outro filho. Isso parece ser mais simples do que na verdade é. O que aquela mulher estava dizendo é que Jesus desce o nível de autoridade mais alto depois do dele para os 2 filhos dela no apostolado. Por isso que os outros apóstolos se enfureceram na hora que ouviram o pedido. Era como se ela tivesse dizendo assim: olha, bota João
como vice-presidente do teu reino, e Tiago como segundo vice-presidente aí, para governar junto contigo durante o teu reinado. E aquilo provocou a ira de todos os outros 10 apóstolos. E Jesus falou: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não entendem o que vocês estão falando. Vocês podem por acaso beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E Jesus estava falando ali do sofrimento e da morte dele. E eles, talvez sem saber do que Jesus estava falando, disseram: podemos. E Jesus falou: realmente vocês podem. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso aí está reservado pelo Pai, para pessoas específicas. Não sou eu quem determina isso. Não é uma questão de eu escolher quem vai assentar à minha direita e à minha esquerda. Está reservado para quem cumprir algumas coisas. E o interessante é que na Bíblia fica muito claro, em toda a extensão das Escrituras Sagradas, que a autoridade está diretamente vinculada à submissão, à obediência. Se você não é submisso, você não tem autoridade do céu. O Senhor não confere autoridade a quem não sabe obedecer. O Senhor não libera autoridade para quem não sabe se submeter, se sujeitar. A autoridade é consequência da submissão. E esse princípio foi estabelecido pelo reino de Deus através de Jesus, para acabar de uma vez por todas com o princípio invertido, louco, deformado, satânico do diabo, da rebelião, de que eu preciso me sobressair, passar por cima para mandar nos outros, para ter autoridade sobre os outros. Eu preciso me deixar de submeter para estar na posição de autoridade. Esse é o princípio satânico. Mas o princípio do reino de Deus é o oposto. É para confundir a sabedoria dos sábios. Assim, você quer ter autoridade, você quer exercer a autoridade, você quer estar em posição de autoridade, aprenda a ser o servo de todos. Aprenda a ser escravo dos seus irmãos. Aprenda a se sujeitar às outras linhas de autoridade. Aprenda a se sujeitar ao seu irmão em Cristo. Se você aprender a se submeter ao Senhor e aos seus irmãos, você alcançará níveis diferenciados de autoridade. Foi isso que Jesus estava dizendo. A autoridade não é para quem quer, é para quem sabe se sujeitar. A autoridade não é só querer a autoridade. Você pode ir para um monte e passar 40 dias jejuando e orando, e você sair com o rosto brilhando do monte, como Moisés saiu ali. Lá no Sinai, tem gente que faz algumas campanhas aí, mirabolantes, né, espirituais, de passar 40 dias só na água, e não sei quantos dias só, não sei o que, e jejuar e orar, buscando a presença de Deus, e isso é maravilhoso, mas isso não gera autoridade. Não se assuste com o que eu estou falando. Isso gera poder. Você vai sair revestido de poder. Talvez na hora que você se levantar ali, aparecer alguém endemoniado ou enfermo perto de você, e você ordenar aquilo que sai em nome de Jesus, aconteça de sair, porque você está cheio do poder de Deus. Poder é uma coisa, a autoridade é outra. Poder é o resultado da sua proximidade com o Senhor. É um efeito colateral do quanto você está buscando a Deus. Você busca um Deus de poder, então quando você está próximo de um Deus de poder, você vai ser contagiado pelo poder de Deus, é inevitável. Mas a autoridade, ela não é
contagiosa como o poder. A autoridade requer que seja pago um preço de obediência e de submissão. E a diferença de autoridade e de poder é que o poder, ele tem suas vantagens. Você vê unção, você vê glória, você vê anjo, você tem manifestações sobrenaturais da presença de Deus, mas a autoridade, ela te dá, além do poder que vem de brinde, ela te dá algo que o poder não te dá. Ela revela ao mundo espiritual e ao mundo natural que você tem submissão e por isso você tem direito de exercer comando, de exercer autoridade sobre as coisas criadas. Isso é algo muito interessante. Tanto que a palavra fala que ao que vencer, em Apocalipse, né? Dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, assentar-se no trono ali está dizendo a respeito de autoridade. E a autoridade conectada à obediência. O que vencer é aquele que perseverar em obediência até o fim, em submissão até o fim, em sujeição ao governo de Deus. E isso está muito presente na oração modelo de Jesus, na oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso, que fala: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu governo sobre mim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a tua vontade seja feita aqui na terra, com a mesma autoridade, com o mesmo governo, com a mesma perfeição que ela é executada no céu, que ela seja executada através da minha vida aqui na terra. Quando você fala seja feita a tua vontade, você está falando para que o governo de Deus tenha primazia sobre a sua vida e através da sua vida sobre essa terra. Então, essa oração é uma oração que tem que ser a todo momento, Senhor, através da nossa submissão a Ele. Quanto mais submissão você tiver, mais autoridade você vai experimentar diante do Senhor. Isso é algo maravilhoso. E eu quero dizer uma coisa: quando você começa a se sujeitar, a se submeter com inteireza de coração, a última coisa que você quer é ter autoridade. Não é interessante isso? Geralmente quem busca por autoridade não entendeu o princípio da autoridade ainda. Quem entende o princípio da autoridade corre de posição de autoridade, porque sabe a responsabilidade delegada aos que recebem a autoridade. Então, quem é sábio, quem entende o princípio da autoridade, não vai buscar a autoridade, vai buscar apenas se sujeitar, se submeter, obedecer. Não vai querer exercer autoridade. A autoridade vai vir como uma consequência natural, não como um objetivo. Não, eu vou me sujeitar, eu vou me submeter, porque meu objetivo final é exercer autoridade. Não entendeu ainda. Quem pensa dessa forma não compreendeu o princípio ainda. A autoridade geralmente é para quem menos faz questão dela. É porque quem menos faz questão dela, mas faz questão de se submeter, de se sujeitar e de obedecer, já entendeu o princípio. Então, se você entendeu o princípio, Deus pode usar você como homem de confiança, como mulher de confiança, como jovem de confiança dele, para manifestar a autoridade dele sobre essa geração. Então você primeiro precisa aprender a não querer a autoridade. Você precisa aprender a querer se submeter, a se sujeitar, a ser servo. O desejar a autoridade já é um sinal de que você não está pronto para ela.
Quando você estiver pronto para ela, você não vai mais querê-la, e ela vai vir para você. E você vai recebê-la como uma bênção de Deus, imerecida, mas que você vai exercer com todo o temor do Espírito possível. Esse é o princípio da autoridade. Nós tínhamos alguns outros textos aqui, em 1 Coríntios, eu quero só deixar para você ler com mais calma depois, em sua casa, né? Aí na sua intimidade. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 27 e 28, e depois você lê Filipenses 2, que é um texto que fala muito sobre submissão e autoridade, que é Filipenses 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Então, você vai ver aí esses dois textos, assim que terminarmos a transmissão, guarde esses dois textos para completar essa ministração de Deus no seu espírito, no seu coração, tá bom? Eu estou vendo algumas saudações aqui, mas nenhuma pergunta, então hoje não temos perguntas, vamos encerrar esse tempo. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar direto no meu zap depois, tá? E quero fazer um aviso aos irmãos que acompanham os estudos bíblicos de quarta-feira, que são tão abençoadores, né? Tão edificantes. Semana que vem é a semana natalina e na próxima é a semana da virada. Então essas semanas seguintes, excepcionalmente, não teremos estudo nas quartas, tá? Não haverá estudo bíblico na quarta-feira que vem, nem na seguinte. Voltaremos em janeiro. Janeiro estamos de volta, mas vamos avisar amplamente a data para que todo mundo esteja ligado aí, e quando voltarmos em janeiro temos umas novidades incríveis para os irmãos. Então que Deus abençoe a todos. Vamos orar agora. Deus e Pai querido, Senhor de todas as coisas, Deus de toda sabedoria e graça, nos concede, ó Pai, revelação e ensina-nos o caminho da submissão. Queremos aprender a obedecer e a nos sujeitar a Ti e aos nossos irmãos e às figuras de autoridade constituídas pelo Senhor, para podermos compreender e praticar esse princípio que o Senhor tem estabelecido como fundamento do Teu reino, como base do reino de Deus aqui na terra. Oramos, Pai, pedindo revelação, discernimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E até janeiro, se Deus quiser.